Do meu lado direito, eu tenho um resumo de como que esse grupo foi criado. Então, eu tenho aqui as configurações, que é um grupo do Microsoft 365. Ele me fala qual é o e-mail desse grupo, a descrição do grupo, o proprietário do grupo, que é o Adriano Alves, e ele me fala a privacidade do grupo, que é um grupo do tipo público, onde qualquer pessoa pode ver o conteúdo desse grupo. Essa parte aqui também não tem no novo portal de administração. E mais uma vez, antes da gente partir para recursos, veja que eu tenho uma mensagem onde ele diz que o recurso de atualizações e de lista de distribuições foi preterido do centro de administração do Exchange. Ou seja, os recursos daqui do grupo de segurança, grupo de Microsoft 365 e lista de distribuição estão sendo migrados para o novo portal de administração. Em recursos, esse recurso ele foi movido para o centro de administração na página de recursos e agora foi desativado no centro de administração do Exchange clássico. E aí eu tenho o botão experimentar agora e aí ele vai levar a gente para parte de recursos, que é essa página aqui no novo centro de administração. No decorrer que você vai assistindo as aulas e você pode se deparar com algum recurso de que não está mais disponível no portal antigo, mas aqui no momento da gravação dessa aula estava. E no momento em que você estiver assistindo a aula, estiver usando o recurso, possa ser que ele esteja somente no portal novo, mas o conceito é o mesmo, tá ok? Não muda nada. Então, existem dois tipos de recurso. A gente tem o recurso de sala e o recurso de equipamento. O de sala é onde você vai montar um calendário para uma sala de reunião. Esse calendário você consegue fazer com que uma pessoa administre ou ele fica aberto para os outros usuários. O recurso de sala de reunião ele é muito utilizado para controles de salas físicas, por exemplo, auditório ou qualquer tipo de cômodo físico que tem na sua empresa. Então, como que eu crio uma sala de recursos? Vamos começar aqui. A gente vai clicar em adicionar um recurso de sala. E aí eu tenho o nome da sala. Uma dica é que isso aqui ele pode ser adaptado para outras funcionalidades. Por exemplo, eu fiz uma consultoria numa empresa do setor privado, onde eles tinham uma frota de veículos. E rolava muita confusão quando alguém pensava que um carro estava disponível para utilização e ele estava na rua atendendo alguma demanda. E aí, durante a implementação do projeto, me trouxeram esse cenário e eu fui perguntado se tinha alguma forma do Microsoft 365 ajudar nesse controle de saídas de carro para a rua. E aí eu fiz a proposta de utilizar a caixa de correio de sala. Antes do 365, eles tinham uma folha A4, ou era uma planilha de Excel, eu não me lembro exatamente, mas ele tinha lá o nome do motorista, a placa do carro, o horário de saída e a chegada do veículo. E uma pessoa ficava responsável pelos agendamentos desses carros. E quando alguém tentava agendar um carro para uma data futura, era um transtorno. Ele tinha que olhar linha por linha, ou na planilha do Excel ele tinha que fazer um filtro para encontrar se existia alguma disponibilidade daquele veículo para a data que eles estavam querendo ser agendado. Então, assim, não tinha como ter uma visão da utilização de cada carro. E perdia-se muito tempo com tudo isso. E aí, com toda a implementação do Microsoft 365, essa empresa ela conseguiu resolver isso também. Eu criei várias caixas de correio do tipo sala, com o nome definido pela empresa, e ela definiu que o nome de cada cada caixa de correio de sala ia ser o modelo do veículo seguido pela placa. Então, quando alguém precisava agendar um certo veículo para a semana seguinte,
o usuário entrava no calendário daquele veículo e olhava a data e a disponibilidade daquele carro. Se o carro estivesse agendado para uma outra pessoa no mesmo dia e horário, ele sabe o nome da pessoa que agendou aquele carro. E, se for necessário, ele conseguia falar com a pessoa para ceder o carro para ele, e aí a pessoa agendava o carro em uma outra data. Então, eu consigo que isso seja automatizado sem a necessidade de interferência de uma secretária, por exemplo. E com isso, eu elimino a possibilidade de acontecer erros de agendamento. Vamos criar aqui a nossa terceira sala. Nós já temos duas, né? Então, vamos colocar aqui sala de reunião 03. Sala de reunião 03. Ele vai perguntar qual que é o e-mail dessa sala. Sala reunião 03. Vou dar um tab. Qual é o domínio? Eu vou selecionar o domínio e vou clicar em avançar. Em definir propriedades, eu tenho as opções de configurar a capacidade dessa sala. Então, vamos colocar aqui de 100 pessoas. Eu consigo selecionar um local. Vou colocar aqui que é o edifício sede. O número de telefone dessa sala. Eu posso colocar também o departamento. Posso colocar a empresa. Posso colocar uma política de catálogo de endereço, se for o caso. Eu posso colocar o endereço, a cidade, o estado, a província, o CEP, o país e a região. Vou clicar em avançar. E aí ele me traz a configuração de opções de reserva. Opções de reserva é uma configuração interessante, principalmente para salas de reunião que são muito concorridas. Eu tenho a possibilidade de deixar essa sala de reunião em aberto, ou seja, qualquer pessoa da minha organização vai conseguir agendar ou excluir o seu próprio agendamento dessa sala de reunião. Por exemplo, o Douglas quer fazer uma reunião nessa sala no dia 18 de abril. Então, o Douglas vai no calendário dele no dia 18 de abril e adiciona a sala de reunião 03@dgloliveira.com.br, reunião de kickoff desse projeto. Esse agendamento que o Douglas criou no próprio calendário vai automaticamente para o calendário da sala de reunião que ele fez o agendamento. Se o horário estiver vago, ninguém fez agendamento para essa sala de reunião naquele dia e horário, ela já é aceita e volta um e-mail para o Douglas confirmando o agendamento da reunião. Eu posso também utilizar a opção para selecionar um representante de reserva que possam aceitar ou recusar as solicitações de reserva. Eu marco aqui essa opção de especificar os usuários aos quais você deseja aceitar ou recusar as reuniões manualmente. E eu seleciono aqui qual o usuário. Vou selecionar o usuário Otávio como representante dessa sala. Ou seja, ele vai tomar a decisão para agendamentos dessa sala. O Otávio vai aprovar ou não uma solicitação ou excluir ou não um agendamento que já foi criado. Vamos para um exemplo. O Douglas quer agendar a sala de reunião para o dia 20 de abril, na sala de reunião 03. O Douglas vai no calendário dele e cria um compromisso no calendário do Outlook. Nova reunião, dia 10 de abril, às 9 horas da manhã, e envia. Ao invés dessa solicitação chegar direto para a sala de reunião, essa solicitação vai para o Otávio. O Otávio vai receber um e-mail que diz: o Douglas quer agendar um horário na sala de reunião 03, no tal dia e tal horário. Você deseja permitir? E lá no e-mail vai ter um botão de aprovar e um botão de rejeitar. Se o Otávio clicar em aprovar, o Douglas vai receber a confirmação de reserva desse horário
E se o Otávio negar, o Douglas também vai receber uma mensagem de agendamento negado, porque a sala estava ocupada nesse dia e nesse horário, e você pode escolher outro dia e outro horário. E o motivo da negação, se o representante quiser, ele também pode colocar. Ele pode colocar lá: essa solicitação está sendo negada porque neste dia e horário já existe uma reunião com o presidente da empresa. E aí o usuário que está solicitando esse agendamento vai ter que escolher um outro dia e um outro horário para fazer a reunião dele. Veja que aqui ainda em opções de reserva eu tenho a opção de permitir reuniões recorrentes, e isso permite que o usuário de criar no calendário dele uma reunião para todo dia 12 de cada mês, por exemplo. E a minha sala de reunião vai permitir essa recorrência. Permitir agendamento apenas durante o horário de trabalho. A partir desse momento que eu configuro essa opção, ele já me traz a possibilidade que de minha configuração de reunião seja feita somente em hora útil, por exemplo, das 8 às 18 horas. E então, se eu quiser agendar uma reunião após as 18 horas, já vai trazer para mim a reunião como não autorizada, o caso do horário.